Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer o livro de arte, tá? Página 11, nós iremos da página 11 até a página 15, tá? Capítulo 2, o tema é o ponto. Quais elementos visuais predominam nesta obra? Olha, se nós olharmos, né, para essa obra, o que predomina nessa obra? Se nós batermos o olho, né, na minha visão, o que predomina aqui, acredito que na de vocês também, são os círculos, né, e os semicírculos. Então, se nós olharmos assim, é o que mais nos chama a atenção a princípio da obra. Página 12. No início do século XX, alguns elementos das artes visuais, como o ponto e a linha, passaram a ser debatidos por diversos artistas, como o suíço Paul Klee, Sophie Tauber e o russo Wassily Kandinsky. Em suas obras, os pontos, além de criar formas, tinham a função de indicar movimento e profundidade. Observe as imagens abaixo. Então, entre essas duas obras, ela existe. Em uma das duas, se nós observarmos as duas, né, o que mais nos chama a atenção a princípio, que nem na primeira obra, é o círculo, certo? Então, assim, se nós olharmos para cada obra, uma irá nos trazer uma profundidade e a outra irá nos trazer um movimento. Então, se vocês observarem essas duas obras, qual que traz a profundidade? Então, vou estar dando um tempinho para vocês responderem. A primeira obra, que é essa obra aqui, ela nos traz uma profundidade, né? Se nós observarmos, parece que tem círculo que está mais pertinho da gente, tem círculo que parece que está lá no fundo, né? Olha só, observa aqui, ó. Esse círculo está aqui, bem próximo. Já esses círculos parecem tão distantes. Então, essa obra aqui, ela nos traz profundidade, né? E se nós observarmos essa obra aqui, se você fixar o olho, você vai perceber um leve movimento aí, né? Parece que as bolinhas se mexem, não é verdade? Diferente dessa obra aqui, tá? Então, em qual imagem os pontos sugerem a profundidade? Né? Então, eu explico para vocês que aqui sugere uma profundidade é essa obra aqui, que se chama Vários Círculos, do artista russo Wassily Kandinsky, né? Essa daqui. E aí, essa obra aqui, que é da Sophie, Círculos Dinâmicos, que apresenta pra gente um certo movimento. Como podemos perceber a ilusão de deslocamento dos pontos na composição. Então, que nem a Pro explicou, se nós observarmos esses pontos coloridos, olharmos assim fixamente, parece que eles se movimentam, né? Então, eles nos trazem um movimento. Na página 13, tá escrito assim, ó, nas artes visuais existem dois tipos de ponto, o ponto gráfico e o ponto físico. Então, observe. O ponto gráfico e o ponto fixo. O ponto gráfico possui duas dimensões, o comprimento e a largura. É utilizado com frequência em desenhos e pinturas. O ponto físico,
existem tridimensionalmente formando esferas e apresenta comprimento, largura e profundidade. Então, observem as imagens dessa página, tá? Aqui, ó, imagem digital composta de pontos gráficos. E aqui é instalação artística composta de pontos físicos. Tá vendo? Por esse motivo, os pontos, eles são muito discutidos, né, entre os artistas, porque existem várias formas de fazer obra de arte através dos pontos. E aí, para melhor fixação, tá? O livro, ele pede para nós usarmos tinta guache. Mas eu acredito que tem alguma criança que não tenha, né? Não ficará da mesma forma, mas usem os materiais que vocês têm. Até mesmo porque tá difícil de comprar. Então, se vocês têm lápis de cor, tem canetinha, né? Então dá para utilizar também. O ideal é utilizar o que o livro pede, mas se não for possível, pode substituir. Então, na página 14, tá escrito assim, ó. Vamos explorar os pontos gráficos. Faça uma pintura com pontos usando um lápis com borracha. Destaque a página 3 do material complementar e siga as instruções. Depois de pronto, mostre aos seus colegas como seu desenho ficou. Escolha uma cor de tinta guache e mergulhe a ponta da borracha. Eu vou estar mostrando para vocês direitinho e vou estar explicando, tá? Aí você vai molhar a ponta da borracha, do lápis, né, com tinta. E se desejar, troque de tinta, pode trocar de cor também. Então, esse é o que o livro está nos pedindo. Eu tenho só canetinha. Como nós iremos usar a borracha, a pontinha da borracha, você pode pintar com a canetinha e carimbar, né? Aqui é uma atividade carimbada. Então, observem, ó. Ó, tá bem específico, né? Molha na tinta e aí vocês farão uma obra de arte de forma aleatória, tá, pessoal? Vou criar um desenho através das bolinhas. Fiquem à vontade. Aqui não está especificando, né? Tá um desenho aqui, ó. Você pode ver que tá um círculo dentro de outro círculo, né? O importante é ter os círculos. E aqui ele deu essa sugestão, tá? De usarmos a borracha, tá? Se não tiver o lápis de borracha também, substitui com o dedinho. O importante é fazer. Para criar a ilusão de profundidade, você deverá explorar as dimensões dos pontos. Para isso, utilize a ponta do lápis e a borracha como carimbos. Tá vendo? Onde eu vou fazer essa atividade? Você vai lá no finalzinho do livro, que tem as atividades complementares, tá? Lá no finalzinho. Aí, essa daqui que tá pedindo pra gente pegar é da página 3. Na sequência, é a página 5, então nós vamos ter que pegar essas duas folhas. Deixa eu ir lá. Vou mostrar pra vocês direitinho, ó. Então, lá no final do meu livro, eu tenho essa folha em branco, ó, que é a página 3, tá vendo? Aí você vai destacar essa página, vai fazer sua pintura aqui, e aí depois você vai deixar ela carimbada, porque quando vocês devolverem o livro pra aí vai estar juntinho, aí você coloca com clips, um carimbo, lá ou um clips ou um grampeador, lá na página que tá explicando a atividade.
A próxima atividade, nós vamos também usar essa folha em branco, ó. Que é assim, é uma seguida da outra. Então, vocês podem também tirá-la já para realizar essa atividade. Então, pessoal, olha só. Na página 15, que é aquela folhinha lá que vocês já vão tirar na sequência. A atividade ela é muito parecida com essa que nós acabamos de realizar. Tá escrito assim, ó. Agora crie uma pintura com pontos utilizando rolhas. Destaque a página 5. Pro, não tem um rolha, então você vai fazer com a pontinha do dedo, tá bom? Então, é o que a Pro sempre falou, se você tiver todos os materiais, maravilha. Se não tiver, não tem problema. Realiza com os materiais que você tiver. O importante é participar. Então, ó, observem essa atividade. Toda atividade, ela nos traz os pontos, né? Os círculos, né? Então, é o que mais nos chama a atenção, é o que fica em destaque na atividade. Pro, eu quero usar várias cores. Maravilha, pode usar. Pro, eu quero usar uma cor só. Pode usar uma cor só também, tá? Então, vocês farão uma obra de arte, ó, no caso aqui dessa criança, ela fez de forma aleatória. Então, quais são os materiais necessários? Pincel, rolhas e tinta guache. Não tenho tinta guache. Usa lápis de cor, contorna, não tem problema, tá? E aí, para finalizar esse tema ponto, eles pedem para nós fazermos, que é a página 16. Aí se torna muito mais difícil. E por esse motivo, a Pro não vai pedir para vocês fazerem essa página, tá? Então, na página 16 está escrito assim, ó. Vamos criar composições utilizando os pontos físicos, que nem nós vimos. Existe aquele ponto que nos traz movimento. Existe aquele ponto que nos traz profundidade, né? E existe o ponto gráfico e o ponto físico, que é uma esfera, né? Então, esse é o resuminho dos pontos das obras de arte que pode ser utilizada, né? Então, para finalizar aqui, nos pede uma obra de arte física, mas aí eu já sei que se torna muito mais difícil. Por quê? Vocês terão que ter 4 bolas de isopor. E eu sei que tá difícil encontrar uma lojinha aberta para comprar, até mesmo sair de casa, não tá podendo. Então, a Pro não vai pedir essa atividade, tá? Não vou pedir essa atividade. Porque nela pede 4 bolas de isopor, palitos de dente, cola, tinta guache e pincel. Aí o que se torna mais difícil mesmo são as bolas de isopor. Pro, eu tenho em casa e eu quero fazer. Ótimo, mas a Pro não está pedindo, tá bom? Quero fazer, eu tenho aqui em casa já, e aí eu vou fazer aqui com a minha família. Muito bom, se quiser fazer, pode mandar foto pra Pro, vou adorar. Mas não precisa fazer por conta da dificuldade dos materiais, tá bom? Então, nessa parte nós finalizamos o capítulo 2, que é pouquinhas lições, né? Então, nós falamos sobre os pontos. Muito bem. Para hoje, como envolve bastante tinta, muita criatividade, Pro não vai enviar outra lição. Nós sabemos que domingo, né, nós iremos comemorar o Dia das Mães. Se tudo estivesse ok, hoje nós teríamos a nossa festinha do Dia das Mães lá na escola, nossa apresentação, né? Mas é uma data muito importante, que não pode passar em branco jamais. Eu vou estar enviando uma musiquinha para vocês estarem ouvindo com a mamãe. E vou estar enviando também um livrinho, que eu achei muito bonitinho. Ele é um livrinho que está em PDF, vou ver se eu consigo enviar ele pelo Clasap. Se não der certo, vou enviar por e-mail. E aí eu quero que vocês leiam para a mamãe, tá?
Então eu quero que vocês leiam a historinha, né? Já vai exercitar aí a leitura, já aproveitando o gancho. E leiam essa história para a mamãe, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. Façam cartinhas para a mamãe nesse dia especial, né? Não só esse dia, como sempre, nós devemos tratar nossa mamãe com muito amor, né? A minha mamãe, ela tá lá no interior, por conta da quarentena, né? Ela é do grupo de risco e aí aproveitou por bem, eu e minha irmã, dela ir pra lá, ficar um tempinho lá no interior, que eu tô morrendo de saudades dela. Então, você que tá pertinho da sua mamãe, abraça, beija, tá? Porque é muito bom nós estarmos com a nossa mamãe, né? Ou quem cuida de nós, vovó, enfim, dia de todas, tá? E eu desejo para todas as mamães um feliz Dia das Mães, abençoado, né? Que vocês tenham um dia gostoso, que possam desfrutar da presença dos seus filhos e muito carinho no coração, muito amor. Desejo não só esse dia, como todos, porque nós mães somos, nós somos guerreiras, né? Cuidando dos nossos filhos, dando conta de tudo. Então eu desejo para vocês um feliz Dia das Mães, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.